Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja celebra hoje os santos Paulo Miki e seus companheiros mártires no Japão. Alguns jesuítas e alguns franciscanos, assim como outros religiosos, leigos, foram perseguidos e martirizados no Japão durante largos séculos. E assim, com o seu sangue de mártires, semente de novos cristãos, regaram ali um futuro cristianismo que hoje continua, graças a Deus, a prosperar, ainda que lentamente. Afinal, as perseguições acabaram só no século XIX, nos quais, até o século XIX, colocavam uma cruz no chão. Quem não pisasse era martirizado, morto ou expulso. E quem pisasse, então, podia continuar adiante com um decreto que era passado pelos shintoístas de não cristão e podia viver a sua vida tranquilamente. Assim, vários cristãos autênticos, negando-se a pisar o crucificado, eram martirizados. Agora a Igreja celebra esses mártires da fé, esses heróis. Passamos a sua intercessão do céu. Também pela nossa conversão, para que valorizemos aquele que por nós morreu numa cruz. Irmãos e irmãs, reconheçamos agora as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, fortaleza de todos os santos, que chamaste São Paulo Miki e seus companheiros à vida eterna através do martírio da cruz, concedei-nos por sua intercessão a graça de conservar até à morte a fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado e já esquecestes a exortação que vos é dirigida, como filhos que sois. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem desfaleças quando Ele te repreende, porque o Senhor corrige aqueles que ama e castiga aqueles que reconhece como filhos. É para a vossa correção que sofreis. Deus trata-vos como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Toda a correção, no momento em que se recebe, é considerada mais como motivo de tristeza que de alegria. Mais tarde, porém, dá àqueles que foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Por isso, levantai as vossas mãos fatigadas e os vossos joelhos vacilantes. Dirigi os vossos passos por caminhos direitos, para que o coxo não se desvie, mas antes seja curado. Procurai viver em paz com todos e levai uma vida santa, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Velai porque ninguém se afaste da graça de Deus, que nenhuma raiz amarga comece a crescer e lance o contágio na comunidade. Palavra do Senhor. A misericórdia do Senhor permanece para sempre sobre aqueles que o temem. A misericórdia do Senhor permanece para sempre sobre aqueles que o temem. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. A misericórdia do Senhor permanece para sempre sobre aqueles que o temem. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele sabe de que somos formados e não se esquece que somos pó da terra. A misericórdia do Senhor permanece para sempre sobre aqueles que o temem. A bondade do Senhor permanece para sempre sobre aqueles que o temem.
sobre aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de cumprir os seus preceitos. A misericórdia do Senhor permanece para sempre sobre aqueles que o temem. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos pela sua mão? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua casa, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós por vezes até sabemos precaver-nos em relação àqueles que são maldicentes, àqueles que a língua muitas das vezes parece muito mais um chicote e são pródigos então em falar mal da vida dos outros. Entretanto, se bem que seja um pouco mais fácil nós precaver-nos desses e às vezes até cortarmos caminho para não nos cruzarmos com ele ou com ela, porque já sabemos que vai sair uma conversa em que vai falar mal da vida alheia, existe uma outra categoria, entretanto, talvez até um pouco mais perigosa, daqueles que aparentemente nunca falam mal assim diretamente, mas num pseudo-elogio aquilo cheira sempre a maldicência. É mais ou menos como se nos hipnotizassem uma cobra que sabe hipnotizar a sua presa para depois então dar o bote, a mordida
inocular o seu veneno, toda a sua peçonha. E assim é muito mais perigoso. É uma pessoa que começa e que às vezes até como que solta alguns elogios, mas para depois vir logo a peçonha da crítica. E era assim com esta gente. Vejam, não é a primeira vez no Evangelho. São várias as vezes que se aproximam diante do Senhor Jesus e começam a elogiá-lo. Mestre, nós sabemos que tudo quanto tu dizes é verdadeiro e que... Mas diz-me então uma coisa. E depois logo vem uma pergunta que é para armar-lhe uma armadilha. Devemos dar a César ou a Deus? Foi assim. Começa por um elogio, nós sabemos que tu, mas depois vem o veneno. E também esta gente toda, o que fazia em relação ao Senhor Jesus era não uma crítica assim direta, parecia que aparentemente eles não tinham nada, não tinham uma matéria criticável, mas era uma visão apocada, uma visão que, este aqui, estavam surpreendidos, mas quem é ele? Mas ele não vive aqui no meio de nós, afinal o pai dele não é carpinteiro. Até nisso era uma visão apocada. São José era da casa de Davi. Devia muito provavelmente levar uma vida humilde, despretensiosa, na sua carpintaria para sustentar a Sagrada Família. Mas era príncipe da casa de Davi e eles tratam como se ele fosse o filho do carpinteiro. Então é assim uma mistura de quem não está propriamente a falar mal, mas ao falar da vida alheia já solta o seu veneno. E essas intriguinhas, essas coisinhas, esse fala, esse vai minar todo e qualquer projeto de apostolado, de evangelização. E o Senhor ali não conseguia fazer nada, devido ao diz que diz, devido ao fala barato, devido à peçonha. O Senhor ali nem fazia milagres e surpreendia-se com a falta de fé daquela gente. No fundo, um espírito assim é sempre um espírito de falta de fé. Está aí o cerne, está aí a questão, porque a pessoa fala daquilo que lhe vai no coração, daquilo que abunda no coração. Se só sabe falar da vida alheia, é sempre aquela comparaçãozinha em relação aos demais. E o Senhor então não andava por ali, mas andava pelas populações vizinhas a evangelizar. Bom, isso foi o que inspirou a Igreja e que o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, quer que volte a inspirar na nossa evangelização, a irmos então para essas periferias, para esses rincões, para onde há necessidade de evangelizar, necessidade de uma presença da Igreja, necessidade da caridade, necessidade do amor de Deus e onde nos acolham. Bom, foi isso que levou tantos missionários a irem para o Japão, a irem para lugares tão distantes, como um São Francisco Xavier, por exemplo, o foi grande, intrépido, aventureiro e missionário, evangelizador, e assim que abriu campo e caminho para tantos outros que lhe seguiram, que viajavam naquelas casquinhas de nós, que pareciam verdadeiras casquinhas de nós, iam ali com tantos perigos entre piratas e naufrágios, tempestades e escorbuto naqueles barcos, e aventuravam-se a viagens que às vezes poderiam demorar meses, mas para chegar a um determinado lugar e levar a mensagem salvadora. Mas qual foi o problema? Por que é que as coisas no Japão não correram bem? A intriga. Começaram a aportar ali pelo Japão uns corsários holandeses. Eram calvinistas, por isso mesmo tinham já de si alguma dificuldade com a Igreja Católica. Mas os interesses deles não eram meramente missionários, porque não consta que fossem para ali enviados missionários calvinistas. Mas eram comerciais. E então, como um dos principais que fazia comércio e quando aportava levava também os seus missionários, eram os portugueses, eram os espanhóis que passavam por ali, os holandeses começaram a dizer: olha o que aconteceu às Filipinas, diziam eles ao imperador japonês. Pois, eles converteram as Filipinas, os espanhóis, e as Filipinas tornou-se católica e os espanhóis depois logo ocuparam o país. Eles vão fazer isso com o Japão também.
Cuidado que, no fundo, o interesse desses missionários é converterem toda a gente, e quando todos são lá do Papa de Roma, então eles decretam que isto é território de lá, deles. Começaram com a peçonha deles. Começou um ambiente de intriga. E então, preocupado com a situação, foi decretada uma perseguição aos missionários, que não procuravam outra coisa senão evangelizar, senão fazer o bem, senão dar catequese. Mas a intriga veio logo. E reparem que a coisa foi de tal forma que a perseguição foi muito bem feita. Porquê de colocar o crucifixo no chão? Pisa e recebes um decreto de não cristão e podes viver em liberdade. Se não pisares, morte. É que os protestantes, como dizem também que não adoram imagens, os holandeses dessa saíam bem. Pisavam ali à vontade. Os únicos que não pisavam, além dos pagãos que pisavam e dos protestantes que pisavam, eram os católicos. Logo, começou a haver um verdadeiro extermínio dos católicos. Foram proibidos de aportar todo e qualquer barco ali dos católicos. Os holandeses puderam continuar a aportar nos portos. As nações católicas não. Uma perseguição que durou até ao século XIX, vários séculos, irmãos e irmãs. E mesmo assim, ainda iam lá missionários corajosos, disfarçados. Diz que os jesuítas, até muitas das vezes, para parecerem que eram orientais, deixavam crescer o cabelo e puxavam com uma espécie de gel, que os olhinhos também puxavam-se um pouquinho junto com aquele exercício ali de puxar o cabelo para trás, mas para poderem levar a mensagem de Cristo, com o risco da própria vida. Mas vede, é a intriga sempre que estraga tudo. Quanta vez na história, quanta vez ao longo da história, não se alcançaram grandes feitos por causa das intriguinhas, por causa da futricagem, por causa do fala-fala. Meus irmãos e minhas irmãs, e isso é algo destruidor até aos nossos dias. Não foi o nosso Papa Francisco que comparou isto a um terrorismo? A pessoa chega lá, fala mal do outro, é como lançar uma bomba, é para destruir tudo. Nosso Papa Francisco às vezes tem umas expressões assim interessantes, engraçadas, umas comparações bem jesuíticas que nos dão que pensar. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, devemos ter cuidado. É difícil entrar a fé, é difícil a missão, é difícil o próprio papel da Igreja num lugar que vive assim, de fala-fala, de intriga, de deita o outro abaixo. E tomemos nós como cristãos muito cuidado para não virmos nunca a escandalizar por causa da intriga, a escandalizar por causa de falar mal. E é com esse cuidado que devemos falar. E assim, com o coração cheio de Cristo, sermos capazes de falar daquilo que nos vai no nosso coração. Que seja sempre Cristo, Senhor, e Maria Santíssima, donos do nosso coração, para assim podermos falar muito mais deles aos homens e mulheres de hoje. Irmãos e irmãs, na memória dos mártires São Paulo Miki e companheiros que cantavam e sorriam ao serem crucificados por amor a Cristo, oremos a Deus, Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, cheia do Espírito que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo, viva a alegria prometida aos santos mártires, oremos, irmãos. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifique dos nossos pecados e nos alcance a vida eterna, oremos, irmãos. Para que todos os catecúmenos e fiéis estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo, como São Paulo Miki e seus companheiros, oremos, irmãos. Para que o sangue dos mártires gloriosos, a quem trespassaram o coração com uma lança, confirme os cristãos mais vacilantes, oremos, irmãos. Para que, por intercessão dos santos mártires,
O Senhor conceda a herança prometida aos defuntos que o seguiram no sofrimento. Oremos, irmãos. Deus eterno e omnipotente, vinde em auxílio da nossa fraqueza, com o exemplo dos que deram a vida por Jesus, e fazei que o seu testemunho glorioso aumente o vigor da nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Pai Santo, os dons que vos apresentamos ao celebrar a memória dos vossos santos mártires do Japão e concedei aos vossos servos a graça de permanecerem firmes na confissão do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nosso dever é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir Paulo Miki e seus companheiros, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-na perfeita da caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São Paulo Miki, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei, e bendizer o vosso nome para sempre. Quero bendizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo.
uma geração anuncia a outra as vossas obras, e todas proclamam o vosso poder. Falam do esplendor da vossa majestade e anunciam as vossas maravilhas. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável revelaste nos santos mártires o mistério da cruz, concedei-nos que, fortalecidos por este sacrifício, vivamos fielmente unidos a Cristo e trabalhemos na Igreja pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou agora abençoar os objetos religiosos, porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assistir benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Virgem bendita, canta seu